Olá, 801! Aqui é a professora Mariana, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, na aula de hoje, que eu tô gravando para vocês, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente já viu e no final eu vou dar uma matéria nova e também vou fazer uma pergunta secreta no final do vídeo, que vocês vão precisar saber para responder o questionário. Dessa forma eu vou descobrir quem está assistindo ao vídeo. Combinado? Então vamos lá para a apresentação. Bom, gente, quem já foi meu aluno sabe como é que funcionam as minhas aulas. Sempre que tiver um caderninho aqui no canto do slide, é para vocês passarem o conteúdo desse slide para o caderno. Combinado? Bom, vamos falar sobre os tipos de reprodução. E o que é reprodução? Reprodução é produzir um novo indivíduo, produzir um filho. E por que isso é importante? O que acontece com uma população, com uma espécie que deixa de se reproduzir? Ela vai ser extinta. Ninguém vive para sempre, nenhum organismo vive para sempre. Para perpetuar a sua espécie, você precisa, então, se reproduzir, gerar novas gerações, ok? E existem dois tipos de reprodução que acontecem nos seres vivos, a reprodução assexuada e assexuada. A assexuada você já conhece porque é o tipo de reprodução dos seres humanos e da maioria dos seres vivos, da maioria dos animais. Como que acontece essa reprodução? Precisa de dois indivíduos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. O masculino vai doar o gameta masculino, vocês lembram como é que se chama? Espermatozoide. A fêmea vai doar o gameta feminino, que se chama óvulo. Vai ocorrer o encontro desses gametas, gerando os filhotinhos. E a reprodução assexuada? Lembrando que esse A na frente é de negação. Então, aqui a gente tem sexo feminino e masculino. E aqui não tem sexo. Um indivíduo sozinho consegue produzir filhotes, consegue se reproduzir. Como, por exemplo, essa estrela do mar. Caso aconteça uma fratura na estrela do mar, ela se divida no meio, cada pedaço vai se regenerar e vai formar duas estrelas do mar. Então, a gente teve aí uma reprodução assexuada, ok? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Eu quero que vocês tentem descobrir se o caso que eu estou mostrando é uma reprodução assexuada ou sexuada, para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Isso aqui é uma bactéria, a reprodução de uma bactéria. As bactérias, elas são unicelulares, ou seja, elas possuem uma célula só. Então, isso aqui é uma célula de uma bactéria que se dividiu e produziu duas células filhas. Que tipo de reprodução é essa? Ela sozinha se reproduziu. É uma reprodução assexuada. Próximo exemplo dos cachorrinhos. Temos aqui a contribuição do gameta masculino, feminino, tendo aí o encontro dos gametas. Que tipo de reprodução é essa? Precisa de dois indivíduos? Sexuada. Próximo exemplo. Aqui é o exemplo da reprodução de uma batata. A batata que você tem aí na tua casa, ela é um pedaço de uma planta, ela é um pedaço do caule subterrâneo dessa planta. Se você pegar essa batata e botar na terra e plantar ela, ela vai se desenvolver e vai criar uma nova planta. Ou seja, uma planta sozinha, você pegou um pedaço dela e está conseguindo reproduzir outro indivíduo. Que tipo de reprodução é essa? Assexuada. Próximo exemplo, aqui é o exemplo da reprodução das esponjas do mar. Não pensem no Bob Esponja, porque ele não tem muita semelhança com uma esponja de verdade. As esponjas do mar, elas ficam paradonas, assim como plantas, elas ficam sésseis, presas no subsolo, no substrato, né, no solo. Então, a gente tem a esponja masculina e esponja feminina. E aí, o masculino contribui com o gameta masculino, a feminina com o feminino, e assim por diante. Que tipo de reprodução é essa? Sexuada. Agora que eu tô vendo que estava escrito aqui, né? Não valeu. Tava muito fácil essa, já estava escrito. Olha que curioso, as esponjas, elas não se movimentam. Então, o macho e a fêmea, eles não se encontram. O que se encontra são só os gametas. Então, tá vendo que tem sexo aí. Que o sexo é o quê? É o gameta feminino e o gameta masculino se encontrando. Ok? Não pense que sexo é sinônimo de cópula, de ato sexual, tá certo? Outro exemplo é esse animal, também não parece um animal,
Vocês sabem que esponja do mar é um animal, né? Pois é um animal. E essa daqui também é um animal, é uma hidra, que é um parente da anêmona e da água-viva. Esse animal, ele se reproduz dessa forma aí que tá na imagem, ó. Tem um pedaço dele, né, vai se desenvolvendo em outro indivíduo, um brotinho, que depois se separa e vira um filhinho. Que tipo de reprodução é essa? Assexuada. Mais um. Isso aqui é um caso de uma planta que produz flores. Temos aqui a parte feminina, a parte masculina. A masculina produz os gametas masculinos que estão aqui dentro do grão de pólen. E a feminina está lá dentro da flor, onde fica o ovário. E aí, quando há a junção, quando o pólen entra nessa parte feminina, acontece a fecundação e a formação de um novo indivíduo, né? Um embriãozinho que fica dentro de uma semente. E aí, que tipo de reprodução é essa? Acertou quem falou? Sexuada. Temos aí o macho e a fêmea. Vocês sabiam que as plantas também fazem sexo, também fazem reprodução sexuada? E, gente, tanto no caso das esponjas quanto das plantas, eles não se encontram, né? As plantas, elas não andam e se encontram. Como é que os gametas delas se encontram? No caso aqui das esponjas, é pela água mesmo. Os gametas vão nadando e uma hora vão lá e se encontram. E no caso aqui das plantas, nesse caso aqui de plantas que produzem flores, é graças aos polinizadores, aqueles insetos, aqueles animais que carregam o pólen de uma flor para outra. Bonito, né? E por último, o caso aí da reprodução dos seres humanos. Todo mundo sabe que nós fazemos reprodução sexuada. Não dá para um indivíduo se reproduzir sozinho, precisa de um macho e de uma fêmea. Eu trouxe um vídeo aqui para mostrar como seria a reprodução de um ser humano se a gente fizesse reprodução assexuada. Isso é uma cena da série Big Bang Theory. Não sei se vocês conhecem. Dá uma olhada aí. Sheldon? Sheldon, are you okay? Ele comeu muito. Full. Ele tá falando que tá muito cheio. Cruz credo, né, gente? 2 Sheldons. That's it. No more Thai food. Então, infelizmente a gente não se reproduz assim. Aí eu fiz um quadrinho aqui com as características principais desses dois tipos de reprodução. Vamos dar uma analisada. Vamos lá. A assexuada precisa de apenas um indivíduo envolvido nessa reprodução, enquanto que a assexuada precisa de 2, do masculino e do feminino. Na assexuada, a vantagem dela é que ela demanda menos tempo e menos energia. Já a assexuada demanda mais tempo e mais energia dos indivíduos envolvidos. Então, os indivíduos que fazem esse tipo de reprodução, primeiro, são 2, né? Então, demanda mais tempo para os gametas se encontrarem do que se você fizesse o filho sozinho. E demanda mais energia também. Porque muitas vezes, por exemplo, alguns animais precisam cortejar, fazer uma dança do acasalamento, ir atrás da fêmea ou ir atrás do macho. E isso custa muito gasto energético, né? Bom, vamos para outra característica aqui, ó. Na assexuada, os indivíduos produzidos são geneticamente idênticos. Pensa só, igual o caso que vocês acabaram de ver do seriado que eu mostrei. Quando ele se reproduziu assexuadamente, ele gerou um clone, alguém com o mesmo DNA dele. Então, se um indivíduo sozinho, se eu for fazer um filho sozinho, eu vou dar o quê pro meu filho? O meu DNA. Então, ele vai ser um clone meu, idêntico. No caso da reprodução sexuada, acontece a mistura do DNA do pai e da mãe, gerando filhos diferentes. E aí, essa é a maior vantagem da reprodução sexuada. Ela gera o que a gente chama de maior variabilidade genética. Enquanto a assexuada gera uma menor variabilidade genética, porque os indivíduos são todos iguais. Olha o caderninho aqui para copiar essa tabelinha. E, gente, qual é a vantagem da gente ter maior variabilidade genética? Ou seja, a gente ter DNAs diferentes. Nós temos características diferentes. Vocês sabem que os seres humanos são diferentes um do outro, né? Em relação à cor da pele, à altura, à visão, né? Eu tenho miopia, tem gente que não tem miopia, enxerga melhor que eu. Nós temos características diferentes.
Inclusive, nós temos também respostas imunológicas a doenças diferentes. Como a gente está vivenciando aqui na pandemia do coronavírus, vocês sabem que tem algumas pessoas que pegam o vírus e ficam de boas, não desenvolvem nenhum sintoma. Mas tem algumas pessoas que pegam e desenvolvem bastante sintomas, inclusive podem falecer. Por que tem essa diferença tão grande da resposta a um vírus de uma pessoa para outra? Existem vários fatores envolvidos. Um deles é a genética da gente. Então, imagina se a gente fosse por uma população clone, idêntica, um idêntico ao outro. Ia ser muito fácil dessa população se extinguir. Porque se tiver uma doença que ataca alguém, vai atacar todo mundo igual. Não tem graça ser todo mundo igual. Então, essas populações dos seres que fazem reprodução assexuada, elas são mais vulneráveis a ser extintas, porque elas são clones. E aí, gente, só para lembrar que eu esqueci de falar, que existem esses dois tipos de reprodução e existem alguns seres que conseguem fazer os dois. Ora faz a assexuada, ora faz a sexuada. Esqueci de dizer que tem alguns organismos que conseguem fazer os dois. Bom, vamos dar uma olhada aqui na reprodução sexuada, que tem alguns nomezinhos importantes que vocês não podem esquecer. Então, vamos lá. O pai vai mandar o gameta masculino, que se chama espermatozoide. A fêmea vai mandar o gameta feminino, que se chama óvulo. E aí, quando eles se encontram, o nome disso é fecundação. E aí vão formar a primeira célula do indivíduo, chamado zigoto. Esse zigoto ele vai se multiplicar, até gerar um embrião, até gerar um bebezinho, tá certo? Bom, gente, para fechar a aula, eu tenho mais uma informação para vocês. No caso aqui da reprodução dos cachorros, você sabe onde é que acontece a fecundação? Ou seja, aonde que o espermatozoide se encontra com o óvulo? É dentro do corpo da cadela, dentro do corpo feminino. Assim como acontece nos seres humanos. Então, o espermatozoide, ele encontra o óvulo dentro do corpo feminino, tá certo? Então, a fecundação, a gente diz que ela é interna. Mas existem alguns seres que fazem a fecundação externa, tá? Olha aí para copiar, hein? Que é o quê? É quando os gametas se encontram do lado de fora do corpo. Como, por exemplo, as esponjas que a gente acabou de ver. Os gametas, elas vão se encontrar na água. Então, é uma fecundação externa. No caso aí dos cachorrinhos, que é igual a gente, é uma fecundação interna. Ok? Vou dar um exemplo e eu quero que vocês me respondam para a gente fechar a aula. Esse caso aqui na reprodução desse tipo de sapo é uma fecundação interna ou externa? Ó, nós temos o macho e a fêmea acasalando, certo? E olha só para onde que vão os óvulos e os espermatozoides. Para fora, acontece na água. Então, embora eles estejam copulando juntinhos, o macho não coloca o espermatozoide dentro da fêmea, ele joga na água e a fêmea também joga o óvulo na água. Então, onde que está acontecendo a fecundação? Do lado de fora, externo. Ok, gente? Então, a pergunta secreta é: qual a diferença entre fecundação interna e externa? Então, boa sorte no questionário, espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente vai se ver nesse encontro agora de sexta-feira, dia 18 de junho, às 4 horas da tarde. Aula de vídeo, eu quero todo mundo presente para a gente conversar um pouco, tá bom? E aí depois vai ter o recesso e a gente se vê só em julho. Beijão para vocês!